O primeiro ponto, a lista dos dons no Novo Testamento. Ô Mateus, você consegue colocar aquela foto, fazendo favor? Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, do nosso papo, tá pequeno, né, a letra. Você consegue dar um zoom no encargos? Não? Tá, não tem problema, pode deixar assim. Gente, olha só, no Novo Testamento, eu peguei todo o ensino do Novo Testamento sobre dons e ministérios e eu organizei em 4 listas dos dons no Novo Testamento. Amém? Então, no Novo Testamento tem 4 listas dos dons. Quais são essas 4 listas? Encargos, dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito Santo. Essas 4 listas. Tá? Então, no Novo Testamento, nós precisamos saber disso, hein, gente? Tá? Nós precisamos saber disso, porque nós não podemos ficar ignorantes em relação aos dons. Tá? Então, olha só, para a gente matar essa ignorância em relação aos dons, nós precisamos saber a lista dos dons do Novo Testamento. Tá? E tem 4 listas sobre os dons no Novo Testamento. Quais são essas 4 listas? Encargos da igreja local, que diz respeito à liderança da igreja. A segunda lista é dons do Pai. A terceira lista é dons do Filho. E a quarta lista é dons do Espírito Santo. Gente, não tem lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Que é a Trindade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tá. Então, tem os dons do Pai, tem os dons do Filho e tem os dons do Espírito também. Tá? Só que tem uma outra lista que fala a respeito da liderança da igreja local, que nós chamamos de encargos da igreja local. Amém? Quantas listas do Novo Testamento tem dos dons? 4. Quais são elas? Aleluia. Muito bem, glória a Deus. Então, gente, olha só. Essa primeira lista que fala a respeito dos encargos, o que é esse negócio, Márcio, de encargo? É a liderança da igreja local. Toda igreja local, toda igreja numa cidade, ela precisa ter uma liderança. Então, a gente chama de encargos. Tá? Quantos encargos tem na liderança da igreja local? Tem 2 encargos. Quais são eles, Márcio? Presbíteros e diáconos. Mas aonde está escrito isso na Bíblia, Márcio? Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e versículo 8. Depois o Mateus passa para vocês. Está aí, ó, as 4 listas, quais são os dons de cada lista e os versículos bíblicos. Está tudo aí. Depois o Mateus passa para vocês. Amém? Então, encargos da igreja local são 2, presbíteros e diáconos, que é a liderança. A liderança de uma igreja local tem que ter os presbíteros e os 2 diáconos. Márcio, tá, lá em Agudos, como é? Lá em Agudos nós temos 3 presbíteros e 2 diáconos. Entendi. Como que o sujeito chega a ser presbítero e diácono? Primeiro ele tem que aspirar, porque em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 fala aquele que aspira. O que é aspirar? Desejar, se esticar para alcançar. Então não é aquele que está assim, ó. Tem, né? Tá, entendi, mas esse não está aspirando. Aquele que está aspirando, você olha para ele e está se esticando para alcançar. Então ele tem que aspirar. Tanto o encargo de presbítero, quanto o encargo de diácono. Muito provavelmente Deus colocou essa provocação dentro dele. Já é aí um sinalzinho do chamado. Tem outros critérios para confirmação, eu não vou entrar nisso agora, tá? Tanto para presbítero como para diácono. Aí o que acontece? Aí o ministério apostólico observa, experimenta e
com imposição de mãos, constitui aqueles homens para presbíteros e para diáconos, como fala em Atos capítulo 14, como fala em Tito 1,5, Atos 14 do 21 ao 23, Tito 1,5. É assim que acontece. Amém? Muito bem. A segunda lista dos dons fala os dons do Pai. Quantos dons do Pai tem? 7. Aonde está escrito isso? Em Romanos capítulo 12, do 6 ao 8. Olha, ele conseguiu. Aí, ó, os dons do Pai são 7, ó. Aonde está essa lista? Romanos capítulo 12, do 6 ao 8. Quais são esses dons? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuir, presidir, misericórdia. Eu não vou entrar no que é cada um aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira. Não dá, tá bom? Então, isso aí é para que você saiba. Eu vou te dar uma estrada pavimentada aqui, para você andar em cima dela, e depois eu vou embora para Gutos. Aí você vai andando em cima, aí você vai descobrir o que é a profecia, o ministério, o ensino. Você vai estudar, tem o livreto dos dons e ministérios lá que o pessoal de Porto Alegre fez. Tá lá, e você pega, tá tudo explicadinho ali. Estou te dando uma estrada para você andar em cima depois que eu for embora. Amém? Muito bem. Terceira lista. Os dons do Filho. São 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está em Efésios capítulo 4, versículo 5. Tá? Quais são as características do ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e docente? São muitas, não dá para eu explorar tudo isso aqui. Depois você vai estudar isso aí com calma. Tá? Próxima lista. Dons do Espírito Santo. São 9. Aonde está? Em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. É essa lista aí, ó. O que faz cada um? Depois você vai estudar. Pega lá o livreto, eu recomendo esse livreto. Mastiga, engole, come esse livreto dos dons e ministérios, que é muito bom. Tá? E você lê lá as características. Por que fala que é dom do Pai? Porque no texto de Romanos 12 ele fala lá que Deus distribuiu dons aos homens. Por que Efésios 4 fala que é dom do Filho? Porque em Efésios 4 fala lá que Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens. Por que em 1 Coríntios 12 fala que é dons do Espírito Santo? Porque no contexto aí antes do versículo 8, ele fala lá que é a manifestação do Espírito Santo, aí ele entra na lista dos dons. Tá? Então, eu organizei essa lista dessas 4 maneiras para ficar fácil de entender, para ficar didático. Tá? Ajudou ou piorou? Ajudou? Então tá bom. Muito bem. Essas são as 4 listas dos dons. Aqui a gente já matou a ignorância. Tá? A gente sabe que existe, sabe que tem 4 listas, sabe que isso tem tudo a ver com a gente. Tá? Por quê? Porque tem dons aí no meio dessas 4 listas aí que está aí dentro de você. Você precisa descobrir. Tem outros que você aprende a mexer, como uma ferramenta. Tá? Tem outros que você se torna um homem dom. Tudo isso fala lá no livreto. Não dá para eu entrar em tudo isso aqui. Amém? Esse é o primeiro ponto. Ficou claro? Muito bem. Segundo ponto. Ô Mateus, se quiser agora tirar, tá? Pode tirar. Segundo ponto. Como descobrir o meu dom? Gente, eu vou te contar uma coisa aqui. Todos que estão aqui têm pelo menos um dom. Não existe ninguém aqui que não tem dom nenhum. Não existe. Todos nós que estamos sentados aqui temos pelo menos um. Que está ali naquela lista ali. Márcio, como eu faço para descobrir o meu dom? Primeiro, estudando as 4 listas. Quando você vai lá e estuda as listas, tem presbítero e diácono. Tem os dons do Pai, tem os dons do Filho, tem os dons do Espírito Santo. Aí você vai estudando, você vai vendo que existe
no meio de tudo isso, você vai estudando, inevitavelmente, você vai se identificar com algum dom daquele ali. Algum dom daquele ali vai te chamar mais atenção, vai te atrair. Aí já tem um sinalzinho de que muito provavelmente esse dom está aí dentro de você. Você precisa aprimorar, colocar ele em prática. Para quê? Já vamos falar sobre isso. Tá? Então, o primeiro ponto da nossa conversa, as listas dos dons. São 4. Segundo ponto da nossa conversa, como descobrir o meu dom? Como descobrir o meu dom? Estudando as 4 listas, tá? Isso fica de tarefa de casa. Estudando as 4 listas. Como mais, Márcio, eu posso descobrir o meu dom? Perguntando para o seu líder. Você quer ver? Quem descobriu o dom de Josué? O líder dele, Moisés. Quem descobriu o dom de Davi? O líder dele, Samuel, que foi lá ungir ele rei. Quem descobriu o dom dos 12 apóstolos? O líder deles, Jesus Cristo. Quem descobriu o dom de Paulo? O líder dele, Ananias, que batizou ele lá em Atos 8, não é isso? Ou é 9? 9? Quem descobriu o dom do Timóteo? O líder dele, Paulo, faz o trabalho de um evangelista. Lembra desse texto? Então, você quer descobrir o seu dom? Pergunta para o seu discipulador, teu pastor, teu líder, teu pai na fé, que está de olho em você. Pergunta para ele. Barnabé também ajudou bastante, né? Barnabé ajudou bastante também. E é interessante porque em Atos capítulo 22, quando Paulo está contando a conversão dele, quando ele se converteu no caminho para Damasco, ele caiu prostrado em terra. Ele fala lá que naquela experiência que ele teve com Jesus Cristo, a caminho para Damasco, ele fez 2 perguntas para Jesus Cristo que apareceu para ele ali. Quem lembra das 2 perguntas que Paulo fez? Hã? Quem és tu, Senhor? E a outra pergunta? O que queres que eu faça? Todos nós temos que fazer essa pergunta para o Senhor. Quem és tu, Senhor? E o que queres que eu faça? Você já fez essas 2 perguntas para Deus? Está esperando o quê? Hoje à noite, antes de dormir, você vai fazer 2 perguntas para o Senhor. Quem és tu, Senhor? E o que queres que eu faça? Dessas 2 perguntas, Jesus Cristo respondeu uma só. Qual? A primeira. Quem és tu, Senhor? Aí Jesus Cristo falou assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ué, mas espera aí, ele não estava perseguindo a igreja? Ele estava perseguindo a igreja. E por que a pergunta foi: por que me persegues? Porque Jesus e a igreja são um. Amar a igreja é amar a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Servir a igreja é servir a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Dividir a igreja é dividir a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Ferir a igreja é ferir a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. E Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus Cristo aparece para ele: por que você está me perseguindo, macho? E Paulo entendeu que Jesus e a igreja eram um. E aí Paulo fez uma segunda pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus falou assim: pergunta para Ananias, ele vai falar qual é o seu dom e o que você tem que fazer. Eu não vou responder essa pergunta. Então, você quer descobrir o seu dom? Pergunta para os irmãos: irmão, fala aí,
Que dom você vê em mim? Pergunta. Então, para descobrir o seu dom, estuda a lista, as 4 listas, e pergunta para o seu líder, para o seu pastor, para o seu discipulador, para o seu pai na fé. Amém? Muito bem. Terceiro ponto do nosso bate-papo aqui: aprimorar o dom. Eu preciso avançar um pouco mais, porque tem pessoas aqui que ainda não descobriu o dom, nem sabia que tinha. Agora já descobriu, essa ignorância foi quebrada aqui. Tem outros que já descobriram o seu dom, mas não sabem como aprimorar. Então eu preciso avançar um pouquinho mais aqui na nossa conversa. Amém? Aí você que acabou de descobrir que tem um dom, mas não sabe qual é ainda, já fica sabendo que você vai ter que aprimorar ele. Muito bem, aprimorar os dons. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, fala assim, ó: visto que vocês desejam dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então ele está falando de uma progressão no dom. O teu dom precisa progredir, precisa desenvolver. Eu gosto muito do Salmo 144, verso 1, que Davi fala assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Gente, vamos parar para pensar nesse negócio? Davi está falando assim: Deus adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Por que Davi está falando, pedindo para Deus adestrar os dedos dele para a batalha? O que Davi tocava? A harpa. Por isso que ele estava pedindo: Deus, adestra meus dedos para a batalha, me treina, aprimora os meus dons. Aí, esse mesmo Davi que fez essa oração era o filho caçulinha esquecido, até do próprio pai. Mas o rei de Israel estava endemoniado. Aí ele mandou perguntar em toda a nação de Israel: onde tem alguém aqui que sabe tocar harpa? O Davi lá, ó, ele sabe tocar. Ah, é? Traz ele para cá então, vou contratar ele para ele tocar harpa para mim. Vai comer na minha mesa no palácio. O que a gente aprende com isso? Só entra em palácio quem desenvolve habilidades específicas. Qual é o seu dom? O dom, ele pode te levar aonde o caráter jamais levaria. E o caráter, ele te dá respaldo para você ir longe com o dom. Consigo me explicar? Um dia falaram para mim assim, quando eu me converti: Márcio, Deus quer usar você para pregar a palavra. Eu falei: é mesmo? O que é isso? Eu nem sabia o que era. É para você ensinar. Eu falei: é? Tá bom. Eu acreditei. Aí eu fui estudar esse trem aí. Aí eu estudava e não sei o que. Aí vinha eu dava uma palavra. Ele falou: boa essa palavra, Márcio. Eu entendi muito bem o que você falou. E aí eu fui indo e compartilhando. Aí um dia eu fui num retiro de pastores em Minas Gerais. Tinha 2 pastores do Peru. E eu tinha, nesse meio tempo, eu aprendi a falar espanhol e eu traduzia todas as pregações para esses pastores. E falaram para eles que eu tinha um dom na palavra e não sei o que. Aí os pastores peruanos falaram assim: passa no Peru e ajuda-nos. A gente quer que você vá pregar num retiro lá no Peru. Eu falei: meu Deus, onde será que fica isso? E lá vai o estagiário do Lambari de Agudos, lá para o Peru, em 2015, primeira vez que eu entrei no Peru, para pregar num retiro, porque eu descobri que eu tinha um dom e aprimorei ele. Adestra, Senhor, meus dedos, me treina.
tem um dom para você também. Está aí dentro. Já descobriu? Estou te dando o caminho. Como é que faz para descobrir? A hora que você descobrir, você aprimora, você treina. Faz essa oração de Davi. Deus, adestra minhas mãos. Me treina. Eu quero aprender. Aí, algumas portas vão começar a se abrir. Aí, em 2019, eu fui pregar num retiro de carnaval lá no Guarujá. E eu estava ministrando lá. E os irmãos que estavam lá falaram assim: Márcio, puxa, essa palavra é muito boa. Se um dia você pudesse ministrar, porque eu lembrei de uma congregação que tem lá nos Estados Unidos, se você pudesse ministrar essa palavra lá. Quando você estava pregando aqui, eu lembrei. Aí eu cheguei em casa, chegou o passaporte italiano que minha tia tinha dado entrada, a minha cidadania italiana, que minha tia tinha dado entrada 9 anos atrás, eu nem sabia. Aí de repente naquele mesmo ano chegou assim, a cidadania italiana. Eu falei, opa, com isso aqui eu consigo um passaporte. Aí eu tinha ido num retiro na Argentina de pastores, conheci um brasileiro que morava nos Estados Unidos, que chegou lá aqui no Brasil, que tinha família em Bauru, do lado de Agudos, e falou assim: Márcio, quando você vai para minha casa? Eu moro em Orlando. Aí eu juntei as 3 coisas, né? O passaporte italiano, o irmão que me abriu uma porta lá em Fort Myers, na Flórida, para eu ministrar, e o convite desse irmão que eu tinha conhecido lá na Argentina, para eu ir na casa dele, que ele ia me hospedar em Orlando, irmão. Nem nos meus maiores sonhos. E lá vai o estagiário do Lambari para os Estados Unidos ministrar, irmão. Aí os irmãos lá me dão uma oferta em dólar. Eu falo, já sei o que eu vou fazer. Eu sempre tive o sonho de ir na Disney. E lá vai eu, na Disney. A hora que eu entrei naquele lugar, eu comecei a chorar. Ai, não acredito que eu estou aqui. Tudo porque um dia eu descobri um donzinho que estava aqui dentro. E eu comecei a aprimorar ele. As portas começam a se abrir. Aí você aprende que só entra em palácio quem desenvolve habilidades específicas. Aí você começa a entender, puxa, o dom pode me levar aonde o caráter jamais levaria. E o caráter me dá respaldo para eu ir lá longe com o dom e voltar. E permanecer. Márcio, por que você está me contando isso? Porque eu quero te provocar. Porque tem aí dentro, está aí. Precisa descobrir qual é. E aprimorar ele. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. E aí, a gente aprende uma coisa. Que só tem um motivo para Deus te dar um dom. Servir pessoas. Só tem um motivo de Deus te dar sabedoria. Ser voz de sabedoria para quem não tem. Só por isso que Deus te dá dom. Para você servir pessoas. O único dom para consumo próprio naquela lista lá é o dom de línguas. O resto é tudo para servir pessoas. Então o que você vai fazer com o seu dom? Servir pessoas. Aonde você estiver. Tendo microfone ou não tendo microfone, estando na rua, no culto, na casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na padaria, no banco, no mercado. Usa seu dom para servir pessoas, irmão. Usa o dom para servir pessoas. Sai desse egoísmo, esse egocentrismo de viver para si mesmo e se cuidar. Estende a mão. Eu estava no retiro de jovens lá agora em São Paulo, né? E o Douglas Gonçalves estava pregando. Ele contou um negócio lá que eu fiquei absurdado. Ele contou que uns cientistas descobriram que quando você serve pessoas sem esperar nada em troca, o seu corpo tem uma descarga de ocitocina. Nem sabia que existia esse trem.
Diz que é o hormônio da felicidade. Aí ele contava que alguém estava no drive-thru de um fast food. Aí a moça que estava aqui atendendo, ele pagou o lanche dele e falou assim: olha, quanto que deu a conta do carro de trás? Deu tanto. Eu vou pagar aqui, ó, para essa pessoa. Nem sei quem é, mas você fala para ela que ela é amada. Pagou a conta e foi embora. Essa pessoa que fez essa boa ação recebeu uma descarga de ocitocina. Aí a atendente do fast food, que viu aquela boa ação acontecendo, teve uma descarga de ocitocina. A pessoa chegou ali com o carro, e aí o atendente falou assim: olha, sua conta está paga por aquele carro lá da frente, lá, mandou falar que você é amada. Essa pessoa teve uma descarga de ocitocina. E todo mundo saiu ocitocinado. Porque alguém teve a ousadia de servir o outro. Eu não sei se você prestou atenção, mas em Romanos capítulo 12, fala de um dom lá chamado contribuir. Usou um dom para servir o próximo. Ficou ocitocinado. Então, aí agora a gente entende por que a nossa geração está adoecida. Porque vive perdido no labirinto do egocentrismo e do egoísmo. Não serve, não estende a mão para ninguém, não faz nada. Ah, se der tempo de eu tomar banho, eu vou. Ah, só se eu jantar, senão, não. Não se sacrifica, não se entrega por ninguém. Que vida cristã é essa? Que não se sacrifica pelo próximo? Que cristianismo é esse, irmão? Então nós temos dons para servir o próximo. Ah, mas Márcio, o meu dom ainda não é perfeito. Não interessa, você vai ter que renunciar ao nível de perfeccionismo. Se você é perfeccionista, irmão, você vai ter que tratar teu caráter. Ah, eu só vou começar a servir quando eu casar, porque não dá para fazer a obra de Deus solteiro. Só a hora que casar, a hora que eu caso, eu começo a fazer a obra de Deus. Aí casa e tem filho, agora não dá mais tempo de fazer a obra de Deus, porque eu tenho que cuidar da família. Ah, o dia que eu tiver um emprego, eu vou fazer a obra de Deus e usar os meus dons, porque não dá para fazer a obra de Deus desempregado e usar os dons desempregado. A hora que começa a trabalhar, agora não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Aí fica aquele ideal que não chega nunca, né? Não, pega o dom, é agora, é com o que você tem agora. Bota ele para funcionar, irmão. Serve pessoas. Não precisa estar perfeito. Você vai aperfeiçoando no meio do caminho, quando você usa. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Você vai descobrir o seu dom. Esse dom vai despertar, vai deixar você aleluiado. Você vai ficar incendiado, vai tomar conta de você. Você não vai resistir, você vai usar. O Espírito Santo vai manifestar. Você vai abençoar pessoas, você vai estender a mão, você vai profetizar, você vai proclamar, você vai ensinar. As pessoas serão abençoadas através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bênção. Quarto ponto do nosso papo aqui: os dons e o culto. Os dons e o culto. Márcio, como a gente usa o dom no culto? Nós não temos, irmão, um culto da ceia que é aberto para que os irmãos possam compartilhar e funcionar, cada um no seu dom? Muito bem, é nesse dia aí, você já vai preparado, já vai com aquela postura ativa e não passiva, alheia, indiferente. Assistir, vou lá sentar e ficar olhando. Não,
já começa a buscar na primeira semana do mês, já começa a buscar o Senhor. Deus, eu quero funcionar, eu não sei nem qual é meu dom, mas eu quero. Eu estou aqui, me treina, usa a minha vida. E aí, se você ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, você vai ver Paulo falando a respeito dos dons e o culto. Qual é a relação que um tem com o outro? Os dons e o culto. Olha só o que ele fala. Você consegue colocar aí, Mateus? 1 Coríntios 14, 26? Olha só o que Paulo fala. O que fazer, pois, irmãos? Olha lá. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem como igreja, pode fazer um xizinho que essa tradução aí está errada, tá? Como igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em língua estranha, ainda outro a interpretação dessa mensagem. Tudo seja feito para a edificação espiritual da igreja, que são os irmãos. Então Paulo está falando a respeito de uma múltipla participação de vários irmãos no culto quando se reunir como igreja. Então quando a gente se reunir como igreja, o que a gente vai fazer? Um vai vir aqui e vai compartilhar uma palavra em 5 minutos. O outro levanta, pega o microfone e ele tem uma profecia e profetiza. O outro levanta, pega o microfone e tem um testemunho. E assim tem uma múltipla participação de todos os irmãos. Márcio, tá? E aí? No versículo 1 desse texto de 1 Coríntios 14, Mateus, ele fala do principal dom a ser utilizado no culto. Olha aí. Portanto, esforce-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de profetizar. Nessa tradução ele fala anunciar a mensagem de Deus. Em outra tradução, Revista e Corrigida ou Revista e Atualizada, essa aí deve ser a nova tradução linguagem de hoje. Olha lá, NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Ele fala anunciar a mensagem de Deus. Em outras traduções fala profetizar. Ah, mas Márcio, como que é esse negócio de profetizar? Irmão, presta atenção. Vamos primeiro eliminar as profetadas para a gente se sentir mais seguro para vir aqui profetizar. Profecia não serve para casar fulano com a ciclana. Não serve para isso. Profecia não serve para mudar o fulano para outro país. Assim diz o Senhor. Deus está dizendo para você mudar para a África. Não. No Novo Testamento não tem nenhum exemplo de profecia diretiva. Então não serve para isso. Então vamos eliminando os erros. Profecia não serve para dizer para o casal quantos filhos eles vão ter. Você e o Danilo. Não serve. Profecia não serve para isso. Nem para dar nome para os seus filhos. Quem vai decidir isso é o casal. Profecia não serve para isso, irmão. Para que serve a profecia então? Versículo 3. Versículo 3. O que profetiza fala aos homens. Fazendo o quê? Edificando, exortando e consolando. Exortar, irmão, não é corrigir, tá? É fortalecer, é levantar. A gente pensa que exortar é correção, né? Lau! Não é não. É levantar, é fortalecer, tá? Então é para isso. Tá, Márcio, mas como que eu vou profetizar edificando, fortalecendo e consolando? Irmão, pensa comigo. Marcamos a reunião da ceia lá. Aí a gente chega, vai chegando, cada um, os irmãos vão sentando e tal. Aí você, Débora, a hora que você sentou aí, você tem uma suspeita profética. Uma impressão, parecido com uma intuição. Sabe essa intuição?
Aí você tem aqui uma intuição assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veio assim, uma intuição. Se você não é instruída que o Espírito Santo está te induzindo a profetizar, você acha que é coisa da minha cabeça. Aí você vai embora com essa palavra que alguém aqui precisava nesse dia. Então essa intuição, essa impressão, você pisou ali na porta, ali, ó, no dia da reunião da ceia. Veio um país na tua cabeça. Meu irmão, que país que é? Angola. Você tem alguma dúvida que o Espírito Santo quer que a gente ore pela Angola? Nesse momento? Tem dúvida? Você entende essa intuição? Teve uma vez que a gente estava lá em Agudos no nosso culto, e uma irmãzinha estava sentada assim, longe, e ela teve uma impressão, assim, um versículo. O Toninho ia pregar, ele estava com a pregação pronta, e aí, um pouco antes dele pregar, a irmãzinha que estava sentada lá levantou a mão assim, tímida. Pois não, irmã. Ela falou assim: tem um versículo aqui dentro, leia. Ela abriu e leu: porque és morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fechou a Bíblia e sentou. Deu 30 segundos. Irmão, aquela palavra entrou assim no coração dos irmãos como uma flecha. Toninho pegou o ensino dele lá, encostou a pregação dele lá. Aquela reunião toda, foi todo mundo de joelho pedindo perdão pela mornidão. Todos os irmãos que estavam ali tinham convicção de que não foi o Toninho, que é muito bem preparado, que promoveu a reunião. Todos os irmãos que estavam ali tinham convicção de que o Espírito Santo induziu aquela irmã para profetizar. Ela leu um versículo. Você entende, irmão? Paulo está falando o que fazer quando vos reunis. Um tem, outro tem, outro tem, outro tem. Você chegou aqui, tem um versículo. Você acordou de manhã com um versículo na cabeça, bem no dia da reunião da ceia, irmão. Você tem dúvida? Alguém está precisando daquela palavra ali. Aí a Débora vem aqui e fala assim: irmãos, Deus me disse que o Senhor é o nosso pastor e nós não vamos sentir falta de nada. E entrega o microfone e senta. Tem gente ali que precisava ouvir isso. E essa pessoa que estava sentada ali precisava ouvir isso. Tem certeza absoluta que não foi um irmão que promove pregações, que fez acontecer. Foi o Espírito Santo. A pessoa que estava precisando ouvir essa palavra aí do Salmo 23 vai embora ocitocinada. E assim nós vamos funcionando, crescendo e progredindo cada vez mais, utilizando os dons nos cultos. Um tem, o outro tem, o outro tem. Amém, meus irmãos? Ficou claro? Ou ficou mais confuso ainda? Muito bem. Que horas que eu comecei aqui? Era 10 para as 9? Foram meia hora? Dá para a gente avançar mais uns 10, 15 minutinhos? Dá? Último ponto da nossa conversa. O quinto ponto aqui da nossa conversa. Os dons e o caráter. Os dons e o caráter. Ô Mateus, consegue colocar aí 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15? Irmão, se você achar que é muita informação, eu gravei. Estou gravando. Depois eu vou colocar no meu canal no YouTube lá, Márcio Torres. Aí você assiste com calma, anotando. Amém?
2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Pro Paulo falando para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Procura apresentar-te a Deus. Agora ele colocou a revista atualizada. Sabe? Procura apresentar-te a Deus usado. Amém? Não? Por que não? O que está escrito ali? Aprovado. Paulo está falando para o seu filho na fé, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, queridinho do papai, se apresente a Deus, não usado, aprovado. Irmão, por que eu estou dando tanto ênfase nisso? Por causa do seguinte: em 2014 eu fui convidado para ir pregar, para ir ministrar no Chile. E era um congresso de pastores, tinha muita gente, e eu estava lá, eu ministrando louvor em espanhol, no Chile. Aí eu, na volta, peguei o avião, você passa por cima das cordilheiras dos Andes, aquela coisa mais linda. E eu olhei assim, e o meu coração enganoso falou assim para mim: olha como Deus te usa. Aí eu fiquei inchado, né? Enganoso meu coração, igual o teu. E depois eu cheguei em casa, eu estava lendo algumas anotações, até que eu cheguei numa frase que dizia assim: ser usado por Deus não é nenhuma garantia que somos aprovados por Ele. Eu falei: meu Deus. Por quê? Porque a gente facilmente se ilude. Deus me usa para lançar um fundamento, para corrigir a sã doutrina, para profetizar, para adorar, e a igreja fica aleluiada, e todo mundo fluindo. E pode vir sobre nós aquela sensação de quando eu desci do púlpito, Deus me dá um tapinha nas costas dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Mas isso é um grande engano, porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que eu sou aprovado por Ele. Lembra de Mateus 7:21? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitos me dirão naquele dia: nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. Aí Jesus diz assim: eu não conheço vocês. Aí ele explica, graças a Deus que ele explica: pois vocês estão praticando a iniquidade. Então eles eram usados ao mesmo tempo que praticavam o pecado. E isso ilude. Por quê? Porque um pastor pode trair a sua esposa ao meio-dia e às 2 da tarde expulsar um demônio, profetizar, fazer maravilhas. E isso ilude, porque Deus dá e Ele não toma de volta. Lembra de Romanos 11? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não é põe casaco e tira casaco. Deus dá e não toma de volta. E a pessoa fica iludida: ah, está fluindo o dom, então é porque eu sou aprovado. Não. Não. Ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados por Ele. Então aqui já eliminou toda a possibilidade de eu me gloriar no dom. Ah, olha só. Não. Nosso desejo não é ser usado, irmão, é ser aprovado. Esse é o nosso desejo. Eu quero ser aprovado, olha aí.
É isso que eu quero ser aprovado. Amém, meus irmãos? Aí, Mateus, por favor, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, olha só o que Paulo fala aí, ó. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser o quê? Desqualificado. Paulo admitia a possibilidade de ser desqualificado, mesmo depois de ter sido usado para pregar o evangelho a muitas pessoas. Então o que ele fazia? Ele esmurrava o corpo dele e reduzia o corpo dele à escravidão. Disciplina. Você não é livre porque você faz o que quer. Você é livre porque você é disciplinado. Liberdade é disciplina. Não é fazer o que quer. O mundo fala que eles têm liberdade, mas eles são escravos da concupiscência da carne, escravos de si mesmos. Eles não conseguem falar não para si, porque eles não têm disciplina. Não tem disciplina, não tem liberdade. Então a nossa luta não é ser usado, é ser aprovado. Por mais que nós usamos dons para edificar, para fortalecer e para consolar. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e com isso eu termino. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porque de nada me pesou, arguir, é pesar, tá? Porque de nada pesou a minha consciência. Contudo, nem por isso eu me considero justificado diante de Deus, porque quem me julga é o Senhor. Então o que Paulo está falando? Ele está falando o seguinte: a minha consciência não pesa em nenhuma área da minha vida, mas mesmo assim eu não me considero justificado. O que Paulo está falando? Em outras palavras, ele está falando o seguinte: que a nossa consciência, irmãos, presta atenção, o julgamento da nossa consciência não é um instrumento seguro para fazer essa avaliação. A minha consciência, o julgamento da minha consciência não é um instrumento seguro para avaliar se eu estou bem com Deus ou não. Não é. Por quê? A nossa consciência, quando ela está em condições normais, ela não está cauterizada. Quando ela está em condições normais, ela até cumpre um papel importante no nosso discernimento do certo e errado. Mas ela não é um tribunal absoluto. O tribunal absoluto é a Bíblia. É o que está escrito, registrado nas Escrituras. Então, se eu estou praticando alguma coisa e a minha consciência não pesa, mas a Bíblia condena essa minha conduta, eu estou reprovado. Mesmo que minha consciência não pese por causa disso. Olha lá. E para fechar a tampa do caixão, hoje todo mundo morreu, velho homem aqui. Para fechar a tampa do caixão, eu quero te deixar algumas perguntas que um dia eu li, tomei uma surra, e como eu não sou egoísta, eu vou compartilhar a surra com você. E a pergunta é, primeira pergunta: Deus aprova a minha conduta? A segunda pergunta é: tem coisas na minha vida que me envergonhariam se os meus irmãos soubessem? Eu vivo uma vida santa ou vivo na prática de pecado?
Eu tenho caído em pecados sexuais? Consumo pornografia? Eu minto? Eu estou limpo no manejo do dinheiro? Ou tenho dívidas sem pagar? Eu estou em paz com todos os meus irmãos? Tudo isso nos ajuda a fazer uma avaliação se nós estamos bem com Deus ou não. Sem nos apoiar nos dons, sem apoiar na performance, sem apoiar no brilho do talento. Dos dons e caráter. O caráter tem que acompanhar os dons. Amém.